Buongiorno, io mi chiamo Giussara Folletto e sono una discendente di immigranti italiani e sono qui adesso per parlare sobre sua cultura e sua identità. A imigração italiana para o Brasil teve seu auge entre os anos de 1870 a 1920, quando cerca de 1,5 milhão de imigrantes chegaram ao Brasil. Vieram impulsionados pelas crises sociais e econômicas que haviam na Itália e atraídos pela mão de obra que existia no centro do país e a colonização no sul do país. Com o passar do tempo, a cultura italiana ganhou espaço dentro da sociedade brasileira, influenciando a moda, a gastronomia, a música, a arquitetura e diversos outros setores da cultura. Hoje, a identidade dos descendentes italianos no Brasil reflete a riqueza de uma história de imigração, adaptação e contribuição para a formação do mosaico cultural do nosso país. Podemos verificar que esse modo de ser italiano se apresenta de algumas formas, por exemplo, na esperança e ambição, pois a decisão de emigrar já demonstrava uma característica marcante, a busca por oportunidades. Muitos italianos vieram com expectativas de prosperidade, motivados pela propaganda feita pelo governo brasileiro, que prometia terras férteis e trabalho nas lavouras de café. Outro modo que podemos pensar sobre a identidade do italiano é a valorização da família e do sentido de comunidade. A família era o núcleo central da vida do imigrante italiano, funcionando como uma fonte de apoio emocional e econômico. Esse valor era expresso tanto no trabalho coletivo, em que todos os membros da família contribuíam e trabalhavam juntos, quanto na preservação das tradições e práticas culturais. Além disso, os italianos tendiam a formar comunidades unidas que compartilhavam laços de solidariedade e ajudavam uns aos outros a enfrentar as dificuldades da imigração. O que podemos observar ainda hoje é que em alguns locais onde esse senso de comunidade é forte, as famílias se unem para preservar uma praça, preservar um local, promover festas, sempre doando o seu trabalho para preservar e resgatar esse modo de ser italiano, as suas origens, as suas tradições. Podemos citar também que o imigrante italiano tem um apego forte às suas tradições culturais, enquanto alguns outros imigrantes de outros países talvez fosse mais fácil se desapegar dessas tradições, para o italiano não, eles preservam. Esses italianos então que vieram para o Brasil tinham esse forte apego às suas tradições que incluíam as festas religiosas, práticas culinárias, as músicas, a dança. Esse traço revela uma necessidade psicológica de manter um senso de pertencimento e identidade, mesmo em terras estrangeiras. A sua identidade, mesmo quando se está fora do seu país de origem, é resgatada através dessas tradições.
No entanto, eles também demonstraram flexibilidade para integrar elementos da cultura brasileira, criando uma identidade híbrida. E hoje podemos ver, por exemplo, o jogo do cinquilho em alguns clubes, podemos ver a bocha, que são elementos da tradição italiana, mas também podemos ver nesses mesmos locais o futebol, o jogo de vôlei, o jogo da canastra, que é de outros países, tudo isso no mesmo local. Isso que é belo de ver no italiano. Ele resgata, mas também ele se abre para essas novas tradições que se apresentam ao longo da sua vida. Tem companheiro? Mas tá muito perto esse barulho. Tem que sair os quatro juntos, cara. É melhor que 3-7 esse jogo mesmo. Melhor que 3-7. Eu tenho que deixar por causa que não essa duas vagas. Se vinha outro jogo. Tinha 3-3. A corrente migratória dos italianos, eles chegam no Brasil no final do século XIX e no início do século XX. Os italianos chegam aqui no processo de colonização, mais especificamente em 1870. Embora antes destes já houveram outros imigrantes que haviam desembarcado aqui no Rio Grande do Sul. Se nós falarmos, por exemplo, de Revolução Farroupilha, nós vamos nos dar conta que na Guerra dos Farrapos nós já tivemos alguns italianos que desembarcaram aqui, como Tito Livio Zambeccari, como Rossetti, E depois eu quero me dedicar a falar de um outro italiano, talvez o mais famoso deles, que veio justamente ao encontro do que nós vamos falar sobre essas correntes migratórias, que é o Giuseppe Garibaldi. A segunda fase da Revolução Industrial, então, ela se expande para além da Inglaterra e atinge os demais países da Europa. E é justamente este um dos motivos que leva os nossos colonizadores italianos a saírem da sua terra de origem e acabar vindo para o Brasil, em virtude da crise gerada na Europa pela questão da terra, do trabalho agrário, do trabalho na terra. E estes estavam lá sofrendo as consequências dessa crise econômica italiana. Eles acabam vendo uma possibilidade no Brasil de uma nova vida, de uma terra dos sonhos, de uma terra bela, onde os campos eram lindos e muito férteis. E eles compram essa ideia, acabam embarcando nos navios e vindo para a América. Só que a realidade era bem outra quando chegaram aqui. Os campos que eram belos e férteis e fecundos, eles já haviam sido ocupados. Ocupados por quem? Pelas doações das Sesmarias, que acabam em 1821. Então, quando eles chegam aqui, o que eles encontram? Encontram somente as terras dobradas, né? Ou seja, à beira dos cerros, tá? Onde os sesmeiros não queriam ocupar aquelas terras, e sobrou isso para ser ocupada pelos nossos italianos. Os objetivos dos nossos governantes não era necessariamente trazer os europeus para cá como para ajudá-los. O grande objetivo dos nossos governantes era trazer para cá os nossos italianos e usá-los como mão de obra, principalmente no trabalho com o café. Por quê? Que neste período nós temos o processo de abolição da escravidão. Então faltava mão de obra no Brasil. Então qual era a solução? Trazer estes europeus para que eles trabalhassem principalmente nas lavouras de café. Tá? Então o governo brasileiro tinha outros interesses por trás que não só necessariamente o ajudar os nossos ancestrais italianos. Quando a gente pensa na questão migratória, na questão italiana, que eles chegaram principalmente por São Paulo, mais especificamente pelo Porto de Santos,
e também pelos portos do Rio de Janeiro. Só que aí nós temos uma exceção à regra. Nós também temos migração italiana chegando através dos portos de Porto Alegre, e tem alguns que chegaram não por Santos, não pelo Rio de Janeiro e não por Porto Alegre. E aí chegaram por onde? Por Montevidéu, pelo Uruguai. E isso foi muito típico aqui na nossa região, com as cidades com colonização italiana que ficam mais próximos à fronteira. Por quê? Porque era mais fácil de chegar. Por isso que muitos dos nossos colonizadores da nossa região, principalmente das cidades mais próximas à fronteira, eles chegam ao nosso estado através do Porto de Montevidéu. Algo que não é muito comum. Sempre que a gente pensa em imigração, a gente pensa na chegada deles através dos portos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas nós também temos uma corrente migratória que passa por Montevidéu, tá? E aí usam o Rio do Prata e usam também deslocamentos por terra, até chegarem aqui e formarem as nossas colônias. Mas é tão importante essa miscigenação e essa história dos nossos colonos, né, que a gente consegue visualizar hoje, principalmente nos nossos sobrenomes, pelas questões culturais, pelos legados que eles nos deixam. Vocês gostam de polenta? Sim. Sim? Somos gaúchos. E polenteiro? E polenteiro. Pois é. Então, a polenta, né, essa comida tão típica para nós, é algo trazido pelos nossos italianos. Assim como outras questões culturais, como o jogo de bocha, a questão do hábito da igreja. A igreja sempre foi algo que foi fomentado pelos nossos imigrantes. Por exemplo, São Francisco de Assis, que é uma cidade vizinha aqui a nós, é uma cidade que tem pessoas com sobrenomes italianos e que provavelmente grande maioria dessas, não só São Francisco de Assis, mas como também Nova Esperança e outras cidades mais próximas à fronteira, tem pessoas com sobrenomes italianos que muito provavelmente chegaram a essa região, seus ancestrais, vindo através de Montevidéu. Gindre, Giacomelli, e aí citaríamos outros tantos sobrenomes que tem na região e que muito provavelmente os seus ancestrais tenham chegado ao Rio Grande do Sul, justamente vindos através do Porto de Montevidéu. Então, eles vinham até o Porto de Montevidéu especificamente para vir até o Rio Grande do Sul? Não necessariamente, porque nós também temos colonização italiana no Uruguai e também temos colonização italiana na Argentina. Então, não era só no Brasil. Não era só para vir para o Brasil, mas também os países. Mas é óbvio, né, Flávio, que a grande maioria veio para o Brasil, para a terra dos sonhos, entre aspas. Estamos aqui então na praça em São Francisco de Assis, Praça Leone Colpo, para falar sobre a identidade do italiano. Trazendo mais um aspecto, então, vamos falar do amor que o italiano tem pela terra, pelo trabalho, pela persistência e pela disciplina. Aqui trazendo um artefato típico que, segundo o que me mostraram, tem 300 anos, um arado, demonstrando então o quanto que o italiano preservava o trabalho duro. E como falamos anteriormente, junto com o amor à família. E seus descendentes, seus filhos, a família toda se reunia para produzir, para trabalhar. Não existia hora e não existia cansaço, mas sempre esse amor, essa devoção para produzir a terra, o valor à terra. É isso que fez com que o imigrante viesse para o Brasil. Muitos empreenderam, muitos foram para o comércio, mas muitos também construíram esse país agrícola que é o nosso Brasil. Nato
das características, então, marcantes do italiano é o seu modo de falar, sempre falando com as mãos, gesticulando, que muitas vezes é até mais importante do que a própria fala. Como dizem, o italiano fala com as mãos. E o seu modo alto de se expressar, às vezes confundido com agressividade, com raiva, mas é um modo natural de falar alto, porque ele precisa marcar a sua expressão, marcar a sua fala, marcar o seu modo de como diz as coisas. Esse é o italiano, com muita paixão no coração, com muito amor, muita compaixão e muito afeto. Sim, o italiano é muito afetuoso, adora abraço, adora o calor humano. E isso podemos ver até hoje nos seus descendentes. Ai sera nai me le saiette tu sai ados tu cuore ingrato chiudi spiette famene un po' adò lo fuoco coce ma si fuie e lascia sta e non te corri appresso non te struie sulla guarda Yamma, yamma, coppa, yamma, 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 coppa, yamma, curicula, curicula, coppa, yamma, curicula. Chega a dança. Dite para fazer uma salada para amanhã com poeta. É com uma pilastra frita. Já leva um pouco lá para a tua casa. Isso aqui é a cicória. Muito bem, muito bem. Aprendi a plantar a dite da nona. Yamma, yamma, coppa, yamma,